Falamos agora a respeito do mercado de soja e de milho também, mas principalmente soja, com muita movimentação nesta semana, pelo menos no mercado. Ainda que não tenha tido lá tanta comercialização, a China influenciou nos negócios lá em Chicago. Tivemos também a aversão a risco ficando muito clara durante essa semana, principalmente nesta última quinta-feira. Isso muito relacionado à vacinação contra o Covid-19, que não vem dentro do ritmo que muitos operadores de mercado esperavam. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o Vlamir Brandazili, ele que está conosco aqui pela internet e vai falar com a gente aqui um pouco a respeito de mercado de soja, de milho e os posicionamentos que nós estamos tendo neste momento. Vlamir, obrigado pela participação, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Essa semana, ela foi muito marcada por uma China talvez um pouco mais ausente do mercado norte-americano, que pode ser considerado normal, já que o foco está muito na demanda brasileira, mas muita aversão a risco. Como é que você avalia esse momento para a soja sendo negociada em Chicago e também aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Olha, foi uma semana muito técnica. Os chineses, eles estão fora do mercado da soja aí há mais de 2 meses, né? Eles tiveram uma presença forte essa semana em milho, levando quase 4 milhões de toneladas de milho americano, mas isso mais para fazer um agrado aos americanos, porque eles estão numa reunião agora, a primeira reunião entre o governo Biden e a China, e tentando traçar os rumos que os dois países vão ficar. Com relação à soja, nós tivemos uma fase de liquidações, porque a China comprou muita soja americana já nessa temporada, 45 milhões de toneladas no mercado americano, ela comprou umas 55 milhões de toneladas aqui no mercado brasileiro, então ela já tem praticamente 100 milhões de toneladas compradas, que é o mesmo número do ano passado. Então, isso está dando tranquilidade aos chineses e eles podem retardar novas compras. E isso acaba deixando o mercado de Chicago numa posição mais de proteção, como nós tivemos nessa semana, muita liquidação de investidores, e o mercado trabalhando numa janela. Nossa janela até o meio do ano, até julho, é variando de 13,80 a 14,10 as posições lá em Chicago, com momentos mais perto da parte de cima da janela, que é os 14,10, e momentos pressionados vindo abaixo dos 14. Então, vai fechando a semana aí com leve correção positiva, mas basicamente para ficar dentro da janela, né? Porque ela já vinha indo sinalizando que ia para a parte de baixo da janela dos 3,80, mas como os fundamentos são muito bons, os estoques americanos são muito baixos, então o mercado ele tem bons fundamentos, então não pode cair muito não. Brandalize, e você lembrou muito bem a respeito aí dos parâmetros e principalmente os fundamentos de mercado para a soja neste momento. Brandalize, nós estamos observando aqui no Brasil, durante esse mês de março, primeiramente um line-up para portos bastante forte, né, podendo chegar até um pouco mais de 16 milhões de toneladas, se conseguirem embarcar. É isso que os navios têm para embarcar neste momento, ou pelo menos a demanda deles, que estão contornando o país. Um outro fator é o câmbio aqui no Brasil. Nós temos soja em Chicago, que vem dentro daquilo que estava se esperando que ocorresse mesmo, e nós temos o câmbio, seja por movimentações financeiras lá nos Estados Unidos, com o Federal Reserve, e também aqui no Brasil, o Banco Central Brasileiro, através do Comitê de Política Monetária Nacional, eleva a taxa de juros. Como é que fica esse cenário para a soja negociada aqui no Brasil? Olha, essa é uma questão importante porque o financeiro, o dólar, né, ele tem um peso gigantesco aí na formação do preço do mercado nacional. Como Chicago está flutuando muito pouco nessas últimas semanas, é hora 10, 15, 20 pontos para baixo, hora para cima, o fator dólar tem pesado bastante, né? Nós chegamos a ter momentos aí no começo da semana anterior, da semana passada, que os portos chegaram a negociar quase R$ 180 aí para a posição de julho com agosto. E hoje essa mesma posição está na faixa de 175, R$ 176. Então houve uma queda de R$ 15 aí nas posições aí do melhor momento da temporada com o momento agora da fechamento da semana, basicamente em cima do dólar, que o dólar andou lá muito forte, e agora com o Banco Central atuando, juros no Brasil crescendo, isso acaba trazendo uma tranquilidade para o mercado financeiro, e o dólar recuando de novo, deve fechar a semana em baixa,
Isso acaba limitando aí as cotações da soja aqui no mercado nacional. Você citou aí com relação ao line-up, se a gente computar as sobras que deveriam ter sido embarcadas em fevereiro e caíram para março, nós estamos com line-up acima de 19 milhões de toneladas para esse mês, mas a capacidade dos portos brasileiros é 15 milhões e meio de toneladas, e é possível que nós vamos embarcar aí umas 13, 14 milhões e vai ficar parte desse line-up, desse embarque para abril também. Isso é já um fator esperado, isso acaba também segurando um pouco o volume de negócios, né? Porque já está bem negociada a safra e como não tem espaço para novos navios, acaba ficando limitado os novos negócios nos portos. O que a gente tem visto nessa semana são negócios mais para a demanda interna do que efetivamente para o mercado de exportação, né? Brandalize, eu vou lembrar aqui uma participação que nós tivemos nesta última quinta-feira de um telespectador brasileiro, né, aqui do canal do Boi, do Agricultura BR. Ele mandava a seguinte pergunta: teve a confirmação na terça, na quarta, na quinta e hoje também, mais 800 mil toneladas de milho que o Departamento de Agricultura norte-americano informou de venda de exportadores privados. E ele questionava o seguinte: se essas informações, isso lá nesta última quinta-feira, se isso não seria uma informação altista para o mercado. Ontem, quando eu trazia isso ao vivo, essa informação ao vivo, no momento, Chicago recuava com as posições de milho. Você posicionou que essa é uma situação também de, vamos colocar, política entre China e Estados Unidos, seria isso? Exatamente, essa é uma boa questão. Nós temos que levar em consideração que o fundamento, esse fator da soja, no milho aí, a China comprou essa semana. Hoje ela comprou 800 mil toneladas, ontem ela comprou mais de 1 milhão e 200, e na semana são 3 milhões e 876 mil toneladas de milho americano. Então, isso, os chineses estão fazendo essas compras, não quer dizer que elas vão se confirmar com embarques, né? Em princípio, são compras para dar um sinal positivo para as novas negociações com os americanos, por isso que acabou não influenciando muito no mercado ontem, nem hoje ele está um pouco positivo até em cima desse fator, mas o fator mais importante aí desses últimos 2 dias é o petróleo, né? O petróleo ontem tinha caído muito e hoje ele está se recuperando. Então, basicamente, o petróleo acaba puxando um pouco mais as commodities para cima e para baixo. Ontem o peso foi o petróleo para baixo, com liquidação das commodities agrícolas também. Hoje o petróleo em alta, ele está trazendo esse apelo positivo para as commodities. E esse fator aí, que deveria ser um fator bem importante, né? Porque uma comercialização de quase 4 milhões de toneladas de milho americano na semana só para a China, é um fundamento muito forte, principalmente porque eles estão com a comercialização da safra de milho bastante adiantada esse ano, a soja praticamente já tem 99% da projeção já vendida, então seriam fatores muito fortes e positivos. Mas o mercado financeiro internacional, o petróleo e outros fatores também estão pesando muito aí nas decisões e nas operações dos grandes investidores lá em Chicago, né? Entrevista nesta sexta-feira aqui no Agricultura BR. As estimativas e expectativas sobre a semeadura de soja e milho nos Estados Unidos, neste momento, influenciam Chicago? Sim, ela está começando a influenciar agora. Deve crescer a influência aí nas próximas semanas, porque se o clima melhorar e as temperaturas subirem e derem condições aí para preparo de solo adequado e o plantio começar a andar já no mês de abril, né? Nós vamos ter uma safra, em princípio, muito grande de soja, vai ser recorde histórico de áreas, se confirmado, são mais de 36,4 milhões de hectares previstos. O milho também deve ter um avanço na área, ambos em detrimento aí de lavouras de trigo e de algodão, e isso acaba trazendo um potencial da safra americana de soja aí para 125, talvez até 130 milhões de toneladas se o clima for muito favorável. É por isso que as cotações lá do segundo semestre, setembro, novembro, elas estão variando hoje de 12,20 a 12,80 dólares em Chicago, ou seja, $1,50 abaixo do que é o disponível hoje, em função de que as expectativas são de crescimento de safra americana e recuperação dos estoques americanos e um equilíbrio, né? Não quer dizer que nós vamos voltar às cotações do ano passado, né? Lembrando que há um ano atrás nós estávamos entre 8 e 9 dólares em Chicago, e hoje a soja de curto prazo varia de 13,80 a 14,10 e a soja de médio prazo e longo de 12 a 12,80. Então são cotações muito boas.
em dólares. Isso dá uma tranquilidade aí para o produtor dessa safra atual e também na nova safra aí para se preparar para um bom ano que vem pela frente, né? Tá certo, Brandalize, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Uma boa tarde a você, um bom final de semana. Uma boa tarde, bom final de semana a todos. Sucesso na safra aí para quem está no campo.